Vamos agora considerar a refração, só que agora na perspectiva do princípio de Huygens, ou seja, tratando a luz como uma onda. Para isso, vamos considerar um feixe de luz que sofre uma refração conforme ilustrado na figura. Esse feixe de luz, ele vem do meio 1 e vai para o meio 2. Na perspectiva de ótica ondulatória, ou seja, a luz como sendo uma onda, eu vou desenhar aqui as frentes de onda. Então vou assumir que é um feixe que tem frentes de onda plana, frentes de ondas planas, conforme ilustrado aí na figura. É importante observar que as frentes de ondas permanecem contínuas, mesmo durante a refração, né? Então a luz vem, a perturbação vem do meio 1, essa perturbação vai chegar na interface, ou seja, no dióptro, e vai ser comunicada para dentro do dióptro. Ou seja, a frente de onda ela é contínua, ela sofre uma mudança na curvatura, mas ela permanece contínua, exatamente conforme ilustrado na figura. E aí, para simplificar um pouco aqui a nossa discussão, eu vou considerar aqui dois pontos. Ponto A, B e D, conforme ilustrado na figura. Na verdade, eu vou considerar dois raios. Um raio que passa pelo ponto A e um raio paralelo a esse raio que passa no ponto A, que passa lá no ponto B. Então, os raios que estão vindo lá do meio 1, eles são paralelos. Só que o primeiro raio vai sofrer a refração no ponto A e o segundo raio vai sofrer a refração no ponto D. Antes disso, vai passar pelo ponto B. De forma a simplificar o desenho, eu vou considerar agora dois raios. Um que sofre refração no ponto A e outro que sofre refração no ponto D, conforme ilustrado na figura. Então, o raio A, ele sofre um raio que passa pelo ponto A, ele vai sofrer uma refração nesse ponto e vai passar pelo ponto B. E um raio que passa lá pelo ponto B, ele vai sofrer uma refração lá no ponto D, exatamente como está aí na figura. E mais, a semirreta aí, AD, exatamente sobre o dióptro, ela é a hipotenusa de dois triângulos, conforme está ilustrado aí. Ela é a hipotenusa dos triângulos ADB, aqui em cima, e o triângulo ADE, embaixo. É a mesma hipotenusa. E se ela é a mesma hipotenusa, né, então por geometria fica fácil a gente ver que seno de θi sobre BD é igual a seno de θt sobre AE. Então isso aí é um resultado imediato da geometria do problema. Então eu considerei, né, que a luz gasta o mesmo tempo para ir de B até D que o mesmo tempo gasto de A até E. Então, e se a luz tem velocidade V1, ou né, V1 no meio 1 e V2 no meio 2, eu posso reescrever essa distância em termos do tempo e da velocidade. É como está aí no slide. Observem que aparece ΔT nos dois lados da equação. Não vou nem precisar dele, ele vai embora. E quando eu fizer isso, eu obtenho uma expressão seno de θi sobre VI igual a seno de θt sobre VT. Nesse ponto, vamos fazer uma parada aqui e uma comparação. Né? A gente já viu aqui anteriormente que o Newton ele estudou a refração e obteve a relação V1 vezes seno de θ1 igual a V2 vezes seno de θ2. Ele concluiu que V2 é maior do que V1. O mesmo efeito agora observado segundo o princípio de Huygens, ou seja, descrito segundo o princípio de Huygens. Huygens obteve que VI sobre seno de θi sobre VI é igual a seno de θt, ou seja, é equivalente a seno de θ1 sobre V1 igual a seno de θ2 sobre V2. E aí, se a gente faz observando o resultado do experimento da natureza, porque lembre-se, no final das contas, quem vai dar o veredito não é o Newton, não é o Huygens, que são pessoas, são cientistas, é a natureza. Você faz o experimento e quem é que vai dar a solução. Então, o mesmo experimento explicado com a teoria de Newton garante que a velocidade da luz no meio 2, que é o meio embaixo, por exemplo, a água, é maior do que no meio 1. E Huygens obtém um resultado que é o oposto. Bom, vocês imaginem que isso causou muita discussão. Os dois eram contemporâneos, no início do século XVIII.
Houve muita discussão na academia científica, ou seja, os cientistas, né, discutiram bastante esse problema. O Newton é uma pessoa muito famosa e durante a vida, né, o Newton, pela toda a fama que ele garantiu e tudo mais, o resultado dele foi muito mais aceito, mas não só porque ele era o Newton, né, porque não se tinha também, por exemplo, uma medida precisa da velocidade da luz no meio qualquer, por exemplo, na água, no vidro. Então, você tinha duas teorias que explicavam a refração, só que, de um lado, o Newton assumindo que a velocidade era maior no meio 2. O mesmo resultado explicado pelo Huygens, dizendo o resultado oposto, né? Então, como se não tinha uma prova cabal da velocidade da luz nesses meios, acabou prevalecendo a teoria do Newton. Então, por mais de 100 anos, o trabalho do Newton ele ficou sendo o vitorioso, né? Isso, na verdade, a história nos ensina que isso mudou, né? E, sobretudo a partir de 1850, né? Quando o Fizeau ele fez um experimento. Fizeau foi um cientista francês e por volta de 1850 ele fez um experimento de medida da velocidade da luz em meios, em água, enfim. E ele provou justamente o contrário do que o Newton tinha previsto. Na verdade, aí nesse ponto, com o experimento de Fizeau, o trabalho do Newton realmente já se via que a ótica geométrica ela não era tão verdadeira para explicar os fenômenos, né? Mesmo assim, ela é muito útil até os dias atuais, porque em grande parte dos problemas de formação de imagens, de lentes, de espelho, usar a ótica geométrica ela não requer que a gente use que a velocidade da luz é maior ou menor, mas em si os resultados por ela previstos são muito mais fáceis de serem calculados do que usar a teoria ondulatória. As duas teorias elas funcionam para explicar todos os efeitos que a gente observa com a luz. Só que no caso da ótica geométrica, usar a geometria em geral é muito mais fácil para resolver problemas de lentes, de espelhos, problemas sobretudo se você não tiver difração envolvida. Então usa-se a ótica geométrica. Bom, voltando a esse paralelo, né? Voltando às nossas contas, a gente já viu que a velocidade da luz ela pode ser reescrita em termos do índice de refração. Então VI ela é basicamente C, a velocidade da luz no vácuo, dividido pelo índice de refração NI, e VT é igual a C sobre NT. C é uma constante, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então corta essa constante, vou continuar as contas aqui, e no final das contas a gente obtém a mesma lei de Snell. Então observem, tanto Newton quanto o Huygens, eles obtiveram a lei de Snell, que diz respeito à refração da luz. Nessa lei de Snell está embutido aí o efeito da velocidade da luz. Só que para você explicar, enfim, a refração da luz, normalmente você não precisa. Se você quiser resolver só um problema de lentes, você não precisa de lentes, ou seja, de refração da luz, você não precisa saber da velocidade da luz. Então, as duas equações são iguais, são idênticas, com exceção desse fato de que o caso, se você usar o resultado do Newton, as conjecturas que o Newton usou, você vai estar incorrendo no erro de assumir que a velocidade da luz ela é maior, por exemplo, dentro da água, dentro de um vidro, do que no ar. A reflexão interna total é um fenômeno óptico no qual a interface que separa dois meios transparentes, por exemplo, água-ar, vidro-ar, funciona como um espelho. Esse fenômeno ocorre sempre que a luz tenta passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, do meio com maior índice de refração para o meio com menor índice de refração. A fotografia apresentada no slide ao lado mostra a superfície da água funcionando como um espelho, ilustrando esse fenômeno da reflexão interna total. Agora, no exemplo em questão, a gente vê um raio laser sofrendo diversas reflexões internas totais dentro de uma placa de vidro. A reflexão interna total pode ser explicada por meio da lei de Snell. De forma a gente verificar essa explicação, vamos considerar um raio de luz que sai
de dentro da piscina, conforme ilustrado na figura. Ele sai inicialmente na direção vertical. Na sequência, se você direciona esse raio para uma outra posição, ele vai sofrer uma refração. E essa refração ela é explicada pela lei de Snell. Ni seno de θi igual a Nt seno de θt. Isolando seno de θt, a gente pode reescrever a equação como segue. Só que isso tem um problema. Tem um problema que é o seguinte, quando a luz está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, a razão Ni sobre Nt ela é maior do que 1. E dependendo desse ângulo θi, esse seno multiplicado por Ni sobre Ti pode ser um número maior do que 1. E aí a gente vai ter um problema matemático, que é seno de t, é um número limitado entre 0 e 1, igual a um número que é maior do que 1. Isso é um problema, Então, de forma a ilustrar essa questão, imagine o seguinte caso, que o ângulo de incidência seja exatamente 60 graus, como está ilustrado na figura. E dado que o índice de refração da água vale 1,33, se a gente fizer essas contas, a gente vai ver que 1,33 dividido por 1 vezes seno de 60 vai dar 1,15. Ou seja, eu tenho exatamente esse problema, Como que eu posso ter seno de θt igual a 1,15? Como que um seno pode ser maior do que 1? Então, o que a natureza faz para contornar esse problema? Então, na verdade, quando isso acontece, a gente tem exatamente o fenômeno da reflexão interna total. A luz ela é totalmente refletida. Você não tem um ângulo que compatibilize a lei de Snell. E aí, como resultado, o feixe de luz ele vai ser completamente refletido. Conforme ilustrado aí. A gente agora pode trabalhar um pouco mais no sentido de descobrir qual é o ângulo máximo, ou seja, vamos dar o nome correto que vocês vão encontrar na literatura. Qual é o ângulo crítico? Qual é o ângulo máximo que você pode jogar a luz e ela ser refratada? Esse é o ângulo crítico. A partir desse ângulo crítico, qualquer ângulo maior que esse ângulo crítico, a luz vai sofrer a reflexão interna total. E então, nessa situação específica do ângulo crítico, a gente vai ter a luz saindo rasante, ou seja, formando o ângulo θt igual a 90 graus. Quando isso acontece, seno de 90 graus é igual a 1. Aquele Ni sobre Nt vezes seno de θc vale 1. Bom, então agora vai virar um problema de equação algébrica, equação analítica. Eu vou basicamente isolar o θt. Então, o θc. O θc ele é basicamente o arco-seno de Nt sobre Ni, conforme está essa figura. Então, assim a gente calcula o ângulo crítico. Se a gente usa as informações tabeladas aí, índice de refração, enfim, a gente vê que o ângulo crítico entre a água e o ar é basicamente 48,75 graus. Então, voltando aqui à imagem subaquática, a gente verifica o ângulo crítico nessa figura. Então, observem, a superfície da água ela funciona como espelho até o ângulo crítico. A partir do ângulo crítico, para perto, você consegue ver o que tem acima da piscina. Então, isso aí ilustra o fenômeno da reflexão interna total. O último fenômeno estudado nessa videoaula vai ser o efeito da dispersão. A dispersão ela é basicamente a dependência do índice de refração com a frequência ou o comprimento de onda da luz. No caso do vidro, a dispersão tem mais ou menos essa cara do gráfico que está desenhado aí no slide. Ele tem um comportamento que parece uma hipérbole. A gente pode verificar que quanto maior o comprimento de onda, menor é o índice de refração. Então a gente vê, por exemplo, que a luz vermelha ela tem um índice de refração menor do que a luz azul. Se a gente pega a lei de Snell, Ni seno de θi igual a Nt seno de θt, e se eu isolo o seno de θt como está aí no slide, eu verifico que quanto maior o índice de refração, menor vai ser o ângulo. Então é basicamente isso. A cor azul ela tem um maior índice de refração. Se o índice de refração é maior, o Nt está no denominador.
Isso está dizendo para a gente que o seno de ΔT ele vai ser menor. Então, a cor azul ela vai sofrer mais refração do que a cor vermelha. Exatamente conforme está ilustrada a figura que eu desenhei. Um raio de luz vem, formando o ângulo θi. Imagina uma luz que é um raio composto. Dentro dele tem a luz azul e a luz vermelha. Ao incidir no dióptro, na interface, ele vai sofrer uma refração. O índice de refração da luz vermelha é menor do que o da luz azul. Consequentemente, a luz azul vai ser mais refratada, vai se aproximar mais da normal do que a vermelha, exatamente como está ilustrado na figura. Então, se a gente faz isso num prisma, a gente pode otimizar esse efeito. Então, um prisma é basicamente um pedaço de vidro e que ele vai ser muito útil em experimentos de laboratório para separar frequências ou cores da luz. Então, se a luz está vindo e ela tem diversas cores, você passa ela por um prisma e ela vai ser separada. No caso clássico, no sentido do experimento do Isaac Newton lá no século XVIII, é basicamente a luz do Sol, a luz branca, incidindo no prisma, ela vai sendo decomposta em todas as cores do arco-íris, todas as cores que nós conseguimos enxergar, desde o vermelho até o azul. Então, o azul é o que mais refrata, o que mais se afasta da normal, e o vermelho é o que menos refrata. E assim terminamos a nossa videoaula. O conteúdo ficou claro para você? Não deixe de fazer as atividades disponíveis no nosso AVA. Nos vemos na próxima aula. Até breve!